A graça de Deus e a paz do Salvador de Deus esteja no coração de todos. Irmãos, continuando aqui no capítulo 7, que o capítulo 7, irmãos, toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas existem tantos detalhes no capítulo 7 que para que nós possamos conversar, para que nós possamos comentar, que é impossível a gente sair do capítulo 7 de forma rápida. O capítulo 7 é maravilhoso, irmãos. Existem muitas passagens maravilhosas na Bíblia, muitas, centenas de milhares, mas o capítulo 7 não tem como correr, irmãos. Não tem que fazer por minúcias, tá bom? Nós já fizemos aqui uns 4 vídeos e vamos continuar no capítulo 7, tá bom? Porque existe muita mensagem mesmo reveladora e orientadora para nossas vidas. Irmãos, vamos aqui agora no versículo 13. Olha que Jesus fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho da vida. Irmãos, o caminho da vida é apertado. E raros são os que o encontram. Irmãos, raros são os que o encontram. Então você imagina como deve ser o temor que nós devemos nos ter em nossos corações, como que deve ser o temor que nós devemos guiar os nossos passos, como deve ser o temor que nós devemos guiar os nossos pensamentos, o nosso olhar, o nosso ouvido, irmão, e o nosso falar. É importante, irmãos, que a gente observe a palavra de Deus, é extremamente importante, né? Esse trechinho é muito comum ser pregado nas igrejas, como dizendo que Jesus é o caminho estreito. Sim, Jesus é o caminho estreito. Mas é muito mais, Jesus é muito mais, Ele quer falar com a gente muito mais sobre isso. Porque tudo que Jesus fala, irmãos, Jesus ele fala em espírito e em verdade. Todas as parábolas que Jesus nos conta, inclusive essa, que é uma parábola também, ele fala sobre a vida espiritual do homem, sobre o caminho que o homem tem que ter de forma espiritual. E não só espiritual, irmãos, mas um caminho que tem que ser unicamente verdadeiro. O homem não pode ser dúbio, o homem não pode ser tímido. Uma hora concorda com uma coisa, outra hora concorda com outra. Não, o homem tem que se basear na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Não se deixar confundir pelos falsos pastores de hoje, e pelos falsos pastores do passado, e pelos falsos pastores que ainda virão. Devemos sempre ser fiéis à palavra, fidedignos à palavra, comparar o que os homens falam e o que os homens fazem com o que Jesus fez, com o que Jesus falou. Ou seja, por quê? Porque só Jesus, irmãos, é o Filho de Deus que veio para resgatar as nossas vidas. Por um acaso, algum desses homens vieram para resgatar as nossas vidas? Não, irmãos. Não. Então, irmãos, vamos ouvir a Jesus, tá? Então, irmãos, quando Jesus fala que o caminho é estreito, irmãos, porque é estreito. Imagine hoje, o mundo hoje, como te convida para ir para a direita, como ele te convida para ir para a esquerda. O mundo hoje, irmãos, nos convida para subirmos nos mais altos montes e para mergulharmos nas profundezas dos mares. E isso vai acrescentar o que nas nossas vidas, irmãos? Nada. Absolutamente nada, irmãos. O que acrescenta na nossa vida, irmãos? O que acrescenta na nossa vida? A simplicidade, a humildade. E a verdadeira simplicidade, a verdadeira humildade nos traz uma alegria profunda na nossa alma, no nosso ser,
no nosso corpo, inclusive, irmãos, com disposição, com alegria, com boa vontade, com ânimo, é a palavra de Deus, irmãos. Quando você ouve a palavra, quando você se deixa lidar pelo caminho estreito, irmãos, pelo caminho estreito, que é o único caminho verdadeiro, é a palavra de Deus. O único caminho verdadeiro é Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não habitou para ficar parado e para ficar mudo, mas habitou para caminhar conosco e nos transmitir a palavra de Deus, porque o Filho de Deus é o Verbo de Deus. Então, irmãos, ele literalmente é um caminho, ele literalmente é a verdade, e ele literalmente ele conduz a vida, que só existe em Deus Pai. Então, irmãos, ele é o caminho. E esses caminhos largos que querem nos ofertar, irmãos, não vamos cair neles, não vamos. Vamos olhar, infelizmente, é inevitável que a gente acabe olhando, mas vamos voltar o nosso pensar, o nosso agir e o nosso sentimento para as coisas de Deus, porque somente com um caminho estreito é que nós vamos conseguir chegar à vida plena. Ok, irmãos? Então, irmãos, olha só, observem bem, numerosos entrarão por essa porta e por esse caminho espaçoso e se conduzirão à perdição, porque numerosos que entram nesses caminhos e numerosos que se deixam desviar do verdadeiro caminho, eles, infelizmente, irmãos, vão perder a sua vida. Então, irmãos, por quê? Porque eles desobedeceram a Deus, eles correram atrás das riquezas, correram atrás dos seus prazeres, correram atrás das suas vaidades, correram atrás do seu egoísmo e perderam literalmente a sua vida. Mas aquele que perder essa vida, a encontrará no futuro, porque se ele perder essa vida em prol do reino de Deus, em prol da palavra do Filho de Deus, ele rachará novamente a verdadeira vida. Porque nesse momento, irmãos, não é um momento para a gente se vangloriar, para a gente festejar, para a gente se alegrar. Não, irmãos. Nós estamos aqui neste mundo para a gente conseguir vencer as inclinações do nosso coração, as inclinações erradas do nosso coração. Então, irmãos, é importante que a gente vigie e andemos pelo caminho estreito. Devemos seguir o caminho da verdade, da justiça, tá, irmão, e da fidelidade. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.